A você que nos acessa aqui no Comunicons News, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e principalmente pelos views. Nós estamos muito contentes com os resultados e continuamos aqui trazendo todas as informações da CCCI para você que nos acessa. E começamos esse Comunicons News, lembrando que de 15 a 17 de novembro acontece em Foz do Iguaçu o 2º Congresso Internacional Autopesquisologia, com o Mater Pensene Maxi Proexis Grupal. O evento vai acontecer no Hotel Bourbon e terá como pré-evento o curso 40 Manobras Energéticas, que acontece no período de 11 a 14 de novembro. Participe desse evento. Informações, entre em contato com o IPC pelo telefone código de área 45 2102 1448. Comunicons News vai conversar com a Marina Tomás. Marina, bem-vinda ao Comunicons News. Muito obrigada. A Marina é psicóloga, professora itinerante da Conscienciologia desde 1989, pioneira na fundação do IPC no Rio de Janeiro e desde então é voluntária da Conscienciologia. E eu também quero falar sobre este livro aqui, junto com o Antônio Pitaguari. Vocês escreveram Redação e Estilística Conscienciológica. Do que é que trata o livro? O livro trata, primeiramente, na primeira parte, a respeito da nova ortografia da língua portuguesa, com as principais perguntas sobre as dúvidas que as pessoas em geral têm do porquê uma nova ortografia, e traz a ortografia na íntegra oficial, né, com todas as alterações que ocorreram dentro dessa proposta. E na segunda parte, nós abordamos a estilística conscienciológica, trazendo técnicas da elaboração da enciclopédia da Conscienciologia, técnicas da utilização da mental somática, de qual a diferença da grafia dentro da enciclopédia da Conscienciologia e a grafia da ortografia oficial, porque o autor da enciclopédia, ele propõe neologismos, mas ele propõe também algumas alterações gráficas, né? Na questão de hífen, a questão de a repetição de vogais e otimização do leitor, né? Marina, a gente sabe que a Conscienciologia, além de trabalhar com verbos, tem neologismo e o verbete. Então, ou seja, é um material, uma ferramenta de apoio importante para quem quer continuar estudando e evoluindo, né? Isso mesmo que você falou. Tanto serve de consulta para o escritor convencional, e tanto serve de consulta para aquele escritor da conscienciografologia, que a gente fala, que vai escrever alguma coisa, um verbete, dentro da enciclopédia ou dentro de alguma publicação, alguma obra da Conscienciologia. Muito bem. E você também é EPICOM e está aqui para falar sobre o curso Parapsiquismo Intelectual. Calendário de 2014, dias 25 e 26 é em Joinville, Santa Catarina. Okay. Dias 12 e 13 de abril em São Paulo. Okay. 25 e 26 de abril é em Porto Alegre. Porto Alegre. Tudo em 2014. Tudo em 2014, né? O objetivo desse curso, chamado Parapsiquismo Intelectual? Então, o objetivo é colaborar com o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido dos alunos. Nós vamos fazer técnicas dinâmicas de grupo dentro da parte teórica do curso, dentro da parte teórica do que vem a ser o parapsiquismo intelectual. Vamos fazer também exercícios energéticos e vamos fazer a formação de um campo bioenergético consciencioterápico. Esse campo de energia, ele tem o objetivo de criar um ambiente facilitado para que o aluno tenha suas vivências parapsíquicas mais de forma lúcida, para que a partir desse campo, a partir do curso, o ideal é que o aluno faça uma prospectiva do seu desenvolvimento parapsíquico e fazendo uma perspectivação daquilo que ele já vem vivenciando e fazendo então após ter feito o seu autodiagnóstico parapsíquico. E essa movimentação de energia que nós vamos fazer durante o sábado visa ir ampliando o energossoma e ampliando as energias do aluno para que o aluno vai se familiarizando de forma mais íntima com as suas energias. Porque o importante é que o aluno tenha ferramentas para ele fazer o autodiagnóstico parapsíquico.
Uma pergunta que, bem no início do curso, nós vamos levar para os alunos é: você se considera parapsíquico? O que é parapsiquismo para você? E qual é o nível para mensurar isso? Dos alunos, para fazer o próprio curso, aluno do próprio aluno? A necessidade é que o aluno tenha vontade de estudar esse tema. Não precisa que ele seja parapsíquico para fazer o curso, não precisa que ele tenha um pré-requisito dentro da conscienciologia para fazer o curso. Nós vamos ter, assim, atenção com os neologismos, porque o aluno vem, né, fazer o curso sem pré-requisito, ele não é obrigado a conhecer o neologismo da conscienciologia. Então, nós vamos tomar cuidado, ter atenção com isso para facilitar. E o importante é que ele queira fazer esse autodiagnóstico parapsíquico. Você sabe que é interessante que muitas pessoas são parapsíquicas, elas têm o desenvolvimento parapsíquicos, mas elas não assumem isso. São meio preguiçosas? Meio preguiçosas e muitas vezes também... Fogem da raia. Fogem da raia, porque quanto maior o desenvolvimento, maior a responsabilidade evolutiva dentro desse nosso planeta, sim, né? E mesmo, falando assim, pode parecer alguma coisa mística, alguma coisa de que, olha, então você é o mais responsável, mas não é isso. É que à medida que o conhecimento vai chegando até a pessoa tem melhores condições de atuar a favor dela e a favor dos outros. Então a responsabilidade realmente aumenta. Mas parece-nos que o maior motivo pelo qual as pessoas tiram o corpo fora desse desenvolvimento parapsíquico, primeiro é que a auto-organização da vida é falha. A vida física, aqui nessa dimensão, ela assoberba a maioria das pessoas. E essa maioria fica envolvida com a administração da vida física. E também uma outra abordagem, para quem estiver nos vendo e nos ouvindo, para refletir, né, é que a vida intrafísica leva a pessoa a voltar à percepção muito acentuada para ela mesma. E o parapsiquismo requer esse externo e interno, requer a reflexão da intraconsciencialidade e a relação com o mundo externo. Porque o que é o parapsiquismo? Nada mais do que a expansão da percepção da pessoa. Então, percepção, todas as pessoas saudáveis, né, todo ser humano saudável, percebe de forma lúcida, né? Está autoconsciente de si mesma, né? Ou de si mesma ou de si mesmo. E nessa condição de estar autoconsciente, ela tem um nível de percepção. Agora, é um nível de percepção restrito, limitado. Tem delimitadores. Tem delimitadores de repressão religiosa, tem delimitadores dependendo do ambiente que ela vive, tem limitadores dentro do processo da própria pessoa, se não dá muita importância para a questão do desenvolvimento, né? Então, o que vem a ser esse parapsiquismo? É a pessoa que amplia a sua capacidade perceptiva. E ela passa a perceber o mundo físico, passa a perceber ela, como ela passa a perceber as energias de quem está do lado, passa a perceber a energia do ambiente e vai expandindo a sua percepção. Isso chama-se parapercepção. Parapercepção é parapsiquismo. E parapsiquismo intelectual? Então, o parapsiquismo intelectual é uma das modalidades do parapsiquismo. Nós temos várias modalidades do parapsiquismo. A maioria vivencia o parapsiquismo de forma inconsciente, vivencia o parapsiquismo de forma emocional, que são considerados a maioria dos médiums. O próprio nome está dizendo, se você é um médium, você está no meio entre uma dimensão e outra. Você percebe, você recebe informações de uma dimensão e você passa essa informação na dimensão física. E agora, o parapsiquismo intelectual é o parapsiquismo utilizando o discernimento, utilizando a capacidade de raciocínio. E a pessoa, ao desenvolver a intelectualidade, ela associa o desenvolvimento da sua percepção
com o desenvolvimento da intelectualidade. Ela deixa de vivenciar o parapsiquismo cerebelar para vivenciar o parapsiquismo intelectual. Então, por exemplo, a pessoa tem um fenômeno que é bem comum de ocorrer, chamado retrocognição. A pessoa começa a lembrar de vivências passadas, de vidas passadas. Se ela tem o hábito de desenvolver o parapsiquismo intelectual, primeira reação dela após a tomada de consciência desse fenômeno, após a vivência do passado chegar até a lembrança dela, ela vai fazer o registro. Vai fazer o registro dos fatos e parafatos vivenciados por ela. E segundo passo, o que um parapsíquico intelectual faz? Ele recorre a enciclopédias, ele recorre, hoje em dia, à internet, ele recorre à literatura para que ele possa angariar dados para ampliar a compreensão dele daquele fenômeno. Se a pessoa não tem o parapsiquismo intelectual, ela vivencia o mesmo fenômeno, mas ela não sabe o conteúdo do fenômeno. Ela não sabe qual é a data, de onde vem, por que vem, o que ela vai fazer com aquilo, de que forma ela pode ampliar a atividade assistencial a partir do fenômeno que ela vivenciou. Então, a vantagem do parapsiquismo intelectual é ampliar as vivências parapsíquicas de forma a discernir o conteúdo daquele fenômeno e enriquecer, né? Então, a pessoa, nesse exemplo que eu dei da retrocognição, então a pessoa, por exemplo, tem a lembrança e ela tem, pelas vestimentas, pelo ambiente que ela se lembra, ela recorre aos livros, recorre à intelectualidade para angariar dados, e daqui a pouco ela sabendo, ó, eu fui o D. João VI, ou então eu fui a rainha das contas lá, né? Ou estive perto do rei, fiz isso, fiz aquilo. Estive perto do rei e não gostava da monarquia. E assim ela vai, dados sobre a região, né, dados sobre confrontando e montando, né, toda uma estrutura de identificação dessa vida. Exato. E qual o objetivo disso? Talvez algumas pessoas possam estar perguntando, mas eu não estou dando conta de levar a minha vida essa existência? É fácil de se escutar isso, viu? Eu não estou dando conta daqui, né? Para que eu vou querer saber do passado? Não significa para que vai querer saber do passado. Significa que faz parte da evolução da consciência você viver de posse da sua holomemória. Você, tendo conhecimento de suas vidas passadas, você vai organizar melhor a vida atual e você vai se programar melhor para evitar os erros do passado. E você só teve erros no passado? Claro que não. Você pega os acertos e você, novamente, você vivencia os seus acertos, tira proveito das suas experiências. E tem um aspecto que eu acho muito interessante, já que nós caímos no exemplo da retrocognição, é que eu acho particularmente muito desagradável a gente não ter o conhecimento de determinada coisa. Você começa a perceber que aquilo existe e você não conhece. Isso é muito desagradável. Então, por exemplo, você sabe que você existe, você tem seu nome, tem o seu ambiente e tal, mas você veio da onde? Você fez o quê? E você vai para onde? E não precisamos de ficar reféns de informações alheias, do tipo um médium, um projetor, informações de pessoas que sabem de nós mesmos mais que nós mesmos. Eu não vivo em paz com isso. Então, a pessoa, se o passado é meu, quem deve saber desse passado sou eu. Se eu vejo pela lógica, pelo raciocínio de que ao passar pela dessoma, ou seja, ao terminar esta minha vida, ao morrer, ao acabar esta vida, a minha consciência ela vai continuar pensando, existindo, elaborando a minha manifestação em outras dimensões, é sinal que antes de eu chegar nessa vida eu também já fiz isso. E aonde eu estava? Por exemplo, como é assim, gratificante a gente ter alguma informação a respeito da procedência que você estava.
Aí você pode me perguntar, mas se eu estivesse numa procedência assim, bem patológica, aí é que é melhor mesmo você saber, não é não? Porque vai que você volte para a mesma procedência extrafísica. E a oportunidade de você repaginar essa possível procedência extrafísica patológica negativa é agora. Então eu acho assim que estar de posse da holomemória é algo muito gratificante. E o parapsiquismo intelectual é um dos primeiros passos para que a pessoa acostume o cérebro dela a pensar nessas dimensões, nesse antes do renascimento, esse depois da ressoma ou depois da morte, né? Marina, as energias influenciam no parapsiquismo? Qual a importância disso? Essa colocação é muito importante. Por quê? Nós vivenciamos nessa vida aqui, é uma vida que a gente costuma dizer assim, é a vida material. Até certo ponto, sim. Mas ela é basicamente energética, porque a natureza da consciência não é miscível com a matéria, não coaduna, não é possível eu pegar, ou nós pegarmos uma consciência e colocar num tubo de ensaio e levar para um laboratório para se pesquisar, porque ela não é material. Mas então a gente pergunta, como é possível eu, consciência multidimensional, estar me manifestando e vivendo aqui através desse corpo? É através das energias. Na hora que a consciência impulsiona a sua vontade, ela tem a sua intenção, o fluxo das energias imanentes, o fluxo das energias cósmicas, o fluxo dessa energia vital, a vontade impulsiona essa energia. E as conexões são possíveis de serem feitas nesse corpo com a consciência em função das energias. Então, nós costumamos dizer que o domínio das energias, a percepção das energias, saber lidar com as energias é o primeiro passo para o desenvolvimento do parapsiquismo, né, de uma forma geral. Pode colocar. Tem um outro tópico do curso que diz respeito aos hábitos mentais somáticos. Você pode explicar o que é isso e qual a importância para o parapsiquismo intelectual? Para o parapsiquismo intelectual. Os hábitos mentacionais são considerados assim a técnica mais avançada para o desenvolvimento do parapsiquismo intelectual, porque consiste em você organizar os elementos da sua vida, administrar, organizar, elencar, de forma tal que você possa priorizar as atividades do desenvolvimento mental somático. Quando a gente fala mental somático, a gente está falando do corpo mental, do corpo do discernimento, do corpo que permite o raciocínio. Então, esses hábitos mentais somáticos, esse ritmo mental somático que nós sugerimos que a pessoa coloque na vida dela, vai permitir que ela arrume tempo para refletir, pensar por ela mesma. Você já parou para pensar como é que é difícil nesse mundo a pessoa pensar por ela mesma? Principalmente se assistir a Globo, né? Então, hoje em dia, até o sistema de educação, pelo menos no Brasil, é assim, é tudo formatado, tudo enlatado. Até para a internet, se não se cuidar, né? A gente acaba não pensando por nós mesmos. Não pensando por nós mesmos, está tudo pronto. E no mundo do homem light, o homem descartável, tudo é descartável, da mesma rapidez que você pega a informação, você libera a informação, né? E existe pouco processamento. E esse ritmo mental somático é exatamente a pessoa preparar, organizar a vida dela para que ela tenha o hábito de pensar, o hábito de refletir, o hábito de estudar por ela mesma. Não é ela fazer 3 faculdades, 3 mestrados, doutorado, pós-doutorado, e só não faz mais o pós-doutorado porque a vida acaba, né? Então, essa condição formatada do conhecimento está muito ruim, não está bom não. Então, o que a proposta é? A proposta é que a pessoa, com esse hábito mental somático, ela aprenda a refletir por ela mesma, elaborando, processando as ideias. Dessa forma, como é que isso aqui é levado para o âmbito do parapsiquismo? Da mesma forma que na vida intrafísica, na vida humana do dia a dia,
a pessoa vai adquirindo esse hábito, que nós chamamos de ritmo mental somático, na hora que ela vai ter as vivências parapsíquicas, os fenômenos parapsíquicos, o cérebro já está acostumado a procurar a compreensão do conteúdo do fenômeno. O que quer dizer esse fenômeno? Existe para quê? Pode te ajudar em quê? Pode ajudar só a você? Se está te ajudando, como você vai fazer para pegar aquele fenômeno parapsíquico e expandir, pulverizar para ajudar as outras pessoas, né? E isso significa o parapsiquismo intelectual. E qual a conexão do parapsiquismo intelectual com a estilística conscienciológica? Muito interessante isso. Isso já vai ser assim na reta final do curso. Depois do campo, de nós terminarmos o trabalho e as vivências no campo bioenergético, nós vamos ter algumas horas para nós conversarmos sobre este livro aqui, que eu sou coautora junto com o professor Antônio Pitaguari, Redação e Estilística Conscienciológica. E nós vamos comentar algumas técnicas de desenvolvimento da intelectualidade da pessoa, do tipo a técnica dos 50 dicionários. Por exemplo, você quer compreender um determinado conceito, não devemos ir no dicionário ou ir no livro de consulta, e nem tampouco só na internet. O ideal é que a pessoa pesquise em 50 dicionários, fazendo as associações de ideias a partir dela, porque depois de 50 dicionários, ela vai ter uma visão abrangente, uma visão de conjunto, nós chamamos de cosmovisão daquele conceito. Então, o link está exatamente na intelectualidade, nas técnicas de desenvolvimento intelectual, para que o parapsiquismo deixe de ser um mero fenômeno que, como eu disse, né, muitas vezes patológicos ou doentios ou atrapalhando a vida da pessoa, né? Porque o parapsiquismo, ele não é para atrapalhar a vida da pessoa. Ele é para colaborar. Muito pelo contrário. É para qualificar a vida da pessoa, é para tornar a vida mais fácil para ela, mais rica de detalhes, de informações a respeito de si mesmo, né? de autodomínio. Uma outra condição é a questão da autossustentabilidade. Porque à medida que a pessoa vai desenvolvendo o parapsiquismo intelectual, ela vai adquirindo o traquejo com as energias, e a partir do traquejo das energias, aos poucos a pessoa vai ampliando essa autoconfiança, e vai chegar no ponto de autossustentabilidade. A autonomia multidimensional. Quer dizer, essa autoconfiança não está restrita às relações sociais dela. Ela extrapola para fora do corpo, através das projeções lúcidas, essa condição de autoconfiança, autossustentabilidade. Além dessa autossustentabilidade, eu quero te perguntar o que é a autodesperticidade e qual a importância do parapsiquismo nesse contexto. Isso é muito importante, porque a desperticidade é um conceito que implica do ser, da qualidade de determinados seres, determinadas pessoas, estarem numa condição de desassediadas, permanentes, totais. Então, são pessoas que elas vieram trabalhando a si mesmas através da autopesquisa, através desse contexto que nós estamos terminando de falar, do desenvolvimento da paraperceptibilidade. E essas pessoas, elas vão conhecendo com mais profundidade a maneira delas pensarem, a maneira delas agirem, a maneira delas sentirem as emoções da vida. E existe uma maneira de pensar certo e existe uma maneira de pensar errado. Qual é a maneira de pensar certo? Seria da conscienciologia, a minha maneira de pensar e a sua maneira errada? Não vou cometer esse erro primário, tá? A maneira de pensar certa é aquela maneira que a pessoa, ela vive autoconfiante, ela vive interagindo com o universo e com o para-universo, e ela tem a satisfação interna de criar, construir, melhorar a si mesma e melhorar os elementos à sua volta que ela julgar possível, né, de fazer. E essa condição é pensar certo.
Pensar certo é aquela que a pessoa ela vivencia no mundo interno dela, na intraconsciencialidade, ela vivencia a anticonflitividade. Isso é uma coisa muito boa. Ela passa a não depender do universo externo para vivenciar uma condição de anticonflito dentro de si. E anticonflito, já vou esclarecendo que não tem nada a ver com a pessoa ser, como se diz, normalmente viajando na maionese, fora da realidade. Não, pelo contrário. É a pessoa estar no front da batalha e a pessoa está numa condição de autodesenvolvimento que ela vai construindo esse universo de anticonflitividade dentro dela. E ela vai se tornando desassediada dela mesma. Porque a maioria das pessoas, elas mesmas assediam elas com a maneira de pensar errado. Autoassédio, né? E a partir dessa superação, dessa conquista da autodesassedialidade, ela parte para o heterodesassédio. Porque todos nós estamos num momento evolutivo que temos um passado de erros e acertos e parece que é assim que se dá o aprendizado e a evolução, né? E entre esses erros e acertos, na hora que estamos nesse caminhar, alguns credores ficaram insatisfeitos com a gente. E alguns inimigos e alguns credores, alguma condição desse jeito. Então, isso é só um dos exemplos para que a gente possa compreender a heteroassedialidade, para falarmos da heterodesassedialidade. Então, existe essa cobrança de uma consciência sobre a outra, existe essa subjugação de vontade sobre a pessoa que vive aqui, que nós chamamos de assédio. Aqui também é uma palavra bem hoje em dia conhecida como o tal do assédio moral, né? O assédio sexual, e é exatamente isso. É a subjugação da vontade de uma pessoa sobre a outra. E aí a pessoa continua trabalhando no processo da desperticidade e ela vai encaminhando, vai atendendo, né, o que você quer do meu passado, o que você me cobra, então toma aqui, vamos lá, vamos evoluir junto, vamos caminhar. E ela vai destrinchando esses nogórdios nos relacionamentos interconscienciais, até estabelecer um patamar dela estar desassediada, permanente, total. Essa pessoa, em geral, são pessoas assistenciais, elas desempenham tarefas, têm a motivação para prática assistencial. Não é à toa que é desperto. Desperto, exatamente. Marina, nos dias 25 e 26 de janeiro em Joinville, então você também vai estar autografando o livro. Vou estar autografando o livro. Lembrando, então, 25 e 26 de janeiro em Joinville, 12 e 13 de abril em São Paulo e 25 e 26 de abril em Porto Alegre, as datas de 2014. Informações, eu vou divulgar os telefones que estão aqui, né? Pode, eu não consegui divulgar. Para Joinville é o 47, código de área, 97351027. 97351027. Para São Paulo, código de área 11 985576060. Código de área 11 985576060. Obrigado pela tua participação. Te espero mais vezes aí para a gente falar um pouco mais e aprofundar o assunto até janeiro de 2013, né? Para divulgar ainda mais esse curso que é importantíssimo. Importantíssimo. Conto com a presença de todos vocês lá para que a gente possa aprofundar o estudo e tirar proveito para todos nós. Obrigado. Um grande abraço. E eu encerro esse Comunicons News lembrando que de 15 a 24 de novembro agora acontece em Domingos Martins, no Espírito Santo, a primeira semana da Maxi Proexis. Entre as atividades propostas a serem desenvolvidas estão o balanço existencial e a imersão energossomática, além de diversas atividades extras da Cognópolis Paz. Participe. Informações www.apexinternacional.org. Obrigado, amigos, e até o nosso próximo Comunicons News.